Lista de relacionados para a grande final divulgada. O Vasco já tem os jogadores que estarão presentes dentro da Arena Itaquera definidos. Além disso, tem também Real Madrid preparando proposta milionária pelo Rayhan, tá? É muita grana na mesa, amigo torcedor. Eu vou trazer isso aqui para você. Tem jogador do Fortaleza podendo desembarcar no Rio de Janeiro na próxima temporada e muito mais. Um Fala Gigante, segundo vídeo do dia, que chega para você na tarde desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, segundo vídeo do canal, inclusive esse que você está assistindo agora. Temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do canal do Gigante Vasco. Inclusive tem muita gente aí nova chegando ao nosso canal que não está se inscrevendo. Amigo, é uma semana importante, é uma semana de final de Copa do Brasil, é uma semana que depois de 14 anos nós, vascaínos, podemos voltar a comemorar um título nacional. Então você não pode perder nada do Vasco, eu tenho certeza que você está vindo aqui diariamente para conferir as informações do nosso Vascão. Então o que custa se inscrever? É tão importante para o nosso crescimento, então se inscreva, ajude o nosso crescimento, deixe seu like, ative o sininho de notificação para não perder nada, contamos muito com a sua ajuda. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. E hoje aconteceu no CT Moacir Barbosa o último treino antes da primeira partida da grande final da Copa do Brasil. O elenco Cruz Maltino treinou pela parte da manhã desta terça-feira. Ontem, os jogadores que não entraram em campo como titular na partida de volta contra o Fluminense no último domingo fizeram um treino dentro do CT, os reservas apenas o regenerativo, e hoje foi o único treino em que teve a participação de todos os jogadores. Esse treino aconteceu na manhã de hoje, o embarque para São Paulo está acontecendo agora às 3 horas da tarde no Aeroporto Santos Dumont, e o elenco deve chegar aí em território paulista por volta das 4h30 da tarde. Então, expectativa muito grande, né? O elenco desembarcando na capital paulista para fechar a preparação, se concentrar para essa grande decisão que vai acontecer às 9h30 da noite de amanhã. Até o momento, os ingressos já se iniciaram as vendas, né, para a partida que vai acontecer lá no próximo domingo, o jogo de volta. O setor sul, que é o setor destinado aos torcedores cruzmaltinos, já estão todos eles esgotados. Restam apenas ingressos para os setores norte, oeste inferior, leste inferior e leste superior. Expectativa muito grande para esta grande final, amigo. É jogo decisivo, é jogo grande, é jogo que vale bicampeonato da Copa do Brasil. Com relação a essa partida, hoje foi também confirmada a lista de relacionados para esta grande decisão. Então, vamos lá, falar de Vasco. Temos Andrés Gomes, Cauã Barros, Coutinho, Carlos Cuesta, David o DVD, Daniel Fusato voltando à lista de relacionados, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, o terceiro goleiro Pablo, Paulinho Paula, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayhan, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os relacionados para Vasco da Gama e Corinthians. Jogo de ida dentro da Neoquímica Arena
às 9h30 da noite. A primeira partida da grande final da Copa do Brasil. Tá animado, amigo? É amanhã, cara. Hoje não, né? É amanhã essa primeira partida da grande decisão. Expectativa muito grande. Vambora, cara. Vambora em busca desse bicampeonato. Deixa aí a sua opinião nos comentários, o quanto você tá animado para esse jogão. E a gente olha, é claro, né, para este momento que o Vasco chegou, e a gente coloca alguns personagens principais, pelo menos ao meu ver, né, responsáveis por tudo isso que vem acontecendo. O Léo Jardim foi o grande destaque do jogo de volta, defendendo as penalidades máximas. O Verratti foi o grande destaque do jogo de ida, marcando aquele gol no finalzinho, que deu praticamente a classificação ao Vasco. A gente tem, é claro, o Coutinho, o próprio Fernando Diniz, ao meu ver, o Thiago Mendes, que tomou conta aí do setor de meio campo. Mas é impossível não falar de um jogador específico, que é o Ryan. Ryan é o artilheiro do Vasco, inclusive, na Copa do Brasil. Um atleta que está jogando muito. Um jogador que vem sendo pedido até mesmo em seleção brasileira por conta de todo esse destaque. E está despertando a atenção não apenas da imprensa aqui local, da imprensa do Brasil, como também do mercado mundial. O mundo está de olho no Vasco por causa do Ryan. Olheiros de clubes diferentes da Europa já vieram aqui no Rio de Janeiro, no Maraca ou em São Januário para acompanhar uma partida do Ryan e entender melhor quem é esse jogador. E chegou a vez do Real Madrid. Depois de PSG, Barcelona, Tottenham, Spurs da Inglaterra, Chelsea, Arsenal, chegou a vez do Real Madrid. E a informação do Fichajes.net é que o Real Madrid está preparando uma proposta para contratar o Ryan. Ryan é um jogador que está chamando a atenção do futebol europeu, e o Real Madrid, por ser um dos grandes da Europa, se não o maior da Europa, está interessado também na compra dos direitos econômicos do jogador. Informações é que o crescimento rápido do Ryan, que tem apenas 19 anos de idade, aliado a um bom desempenho hoje dentro das quatro linhas, faz com que esse jogador entre em nomes de gigantes da Europa, como também do Real Madrid. Dentro de campo, números reforçam, né, o tamanho da repercussão, números muito bons. Já são 20 gols na temporada, considerando o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Sul-Americana. Internamente no Vasco, o atleta é jovem, mas é visto sendo um jogador muito maduro para a idade, um jogador com poder de decisão completamente fora do comum, um jogador com uma capacidade de resolver jogos equilibrados, fora do comum também. Então tudo isso pesa para que o Real Madrid automaticamente olhe para o Ryan, já venha o acompanhando também, é importante falar, há meses, e entenda o jovem jogador cria da base Cruz Maltina como um atleta que se alinhe ao projeto esportivo do clube espanhol. É um jogador, é importante falar, jovem, com uma grande margem de evolução, potencial para se adaptar ao futebol europeu, é um jogador forte, alto, rápido, intenso, jovem, tudo o que o futebol europeu gosta. Ryan tem, é um modelo perfeito, né, amigo torcedor vascaíno, e a política recente do Real Madrid, ela faz com que automaticamente o clube merengue, o clube espanhol, olhe com ótimos olhos para isso, porque o Real Madrid vem investindo muito em joias do futebol sul-americano. Foi assim com o Endrick, com o Vinícius Júnior, alguns jogadores já do futebol também argentino. Está sendo um padrão Real Madrid investir no mercado do futebol sul-americano, e o Ryan agora é o nome que está na alça de mira do clube espanhol. Nos bastidores, tá, do futebol europeu, comenta-se que o Real Madrid está preparando uma oferta no valor absurdamente alto de 50 milhões de euros. Para uso de comparação, 50 milhões de euros hoje na moeda brasileira é 321 milhões de reais. É muita grana na mesa. O Endrick, ele foi vendido por 72 milhões de euros. 409 milhões de reais. Só que é importante falar que o Endrick foi um jogador vendido com 17. O Ryan tem 19, ou seja, é mais velho já do que o Endrick. Então, automaticamente, é mais desvalorizado olhando para nível de futebol europeu. Outro nome, Neymar. Neymar, ele foi vendido por 57 milhões de euros. O Ryan tem uma oferta que está sendo preparada
pelo Real Madrid de 50. Então, um jogador, amigo, que tá com números bem perto de ser vendido pelo valor que o Neymar foi. Então, olha a loucura do que pode estar acontecendo. O Ryan, ele tem tudo para ser não apenas a maior venda da história do Vasco, mas uma das maiores vendas do futebol brasileiro. 50 milhões de euros. A multa hoje do Ryan está avaliada em 80 milhões de euros. O Vasco da Gama ele tem a expectativa de talvez segurar mais o Ryan, tentar fazer com que a venda dele seja maior do que de 50 milhões, porque é um jogador que enfrenta uma forte concorrência dos clubes do futebol da Europa, Arsenal, como eu falei para vocês, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, vários clubes monitoram o Ryan de perto, então vai ser uma concorrência forte por lá, e o Vasco tem a seu favor, que hoje tem a maior promessa do futebol brasileiro vestindo a sua camisa. Então o Vasco ele pode barganhar no mercado. O Vasco ele não precisa correr para uma venda, o Vasco está financeiramente estável, tem grana no caixa, dá para sobreviver, não é uma questão de urgência a venda, é um dinheiro que vai ajudar muito, mas não é urgente. Principalmente o Vasco ganhando o título da Copa do Brasil, o Vasco vai colocar nos seus cofres 100 milhões de reais. Então aí que não será urgente mesmo. O Vasco pode esperar a melhor proposta para acertar a venda do CRIA. Mas 320 milhões de reais é muito dinheiro, amigo. É um dinheiro que, assim, sinceramente, eu acho que não salva financeiramente o clube. Mas é o dinheiro que vai dar um passo gigantesco para que o Vasco seja saudável. Hoje a dívida do Vasco da Gama, só para você entender, ela está aí na casa de 1 bilhão e 200 mil reais. Se o Ryan for vendido por 320, se o Vasco conquistar a Copa do Brasil, são 400 milhões de reais entrando nos cofres do Vasco, o que pode fazer com que essa dívida caia para quase a metade. Então, assim, é muita grana que pode estar entrando breve nos cofres do Vasco da Gama, uma grana forte, uma grana importante, para dar uma aliviada no caixa do nosso Vasco. O Ryan é um jogador que está ajudando muito hoje dentro de campo e tem tudo para em breve ajudar o Vasco também, fora das quatro linhas, com a sua vida. Deixe a sua opinião. 320 milhões, vende ou não vende? Bom, para fechar o vídeo aqui com vocês, tivemos uma informação agora há pouco. A gente havia colocado isso na mesa, inclusive. Informação do Lucas Uchoa, jornalista, de que o Vasco da Gama está monitorando a situação do atacante Breno Lopes. Breno Lopes, atacante do Fortaleza, jogador que encerrou a temporada com 17 participações em gols, números bem interessantes. Breno Lopes era um atleta que o Vasco quis contratar, queria contratar lá na temporada passada. Ramon Dias e Emiliano pediram à diretoria Cruz Maltina a contratação do atacante André Silva. O Vasco não conseguiu a contratação do jogador, o São Paulo, inclusive, passou na frente do Vasco e contratou o atleta. E à época o diretor executivo Alexandre Matos, com uma forma de dar um substituto ao André Silva, indica ao Vasco da Gama o Breno Lopes. O Vasco começou a negociar, acabou não conseguindo fechar a contratação do atleta e ele foi para o Fortaleza de graça no meio do ano passado, saindo do Palmeiras e indo para o clube nordestino. No Fortaleza, na temporada passada, ele teve 5 gols e 3 assistências em 37 partidas. Nesse ano foram 10 gols e 7 assistências em 52 jogos. Os melhores números da carreira, inclusive, do Breno Lopes. O jogador não ficará no Fortaleza para o ano que vem. O Fortaleza caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um nome que não está nos planos do clube nordestino para a próxima temporada, muito por conta dos seus altos vencimentos. E exatamente por conta disso, o clube já da primeira divisão do Brasileiro estão de olho no jogador. Informações é que além do Bragantino, Vasco também monitora a situação do atleta de longe. Vitória chegou a sondar, a Vitória foi um clube que conseguiu a permanência na primeira divisão do Brasileirão, mas saiu da negociação por conta exatamente dos altos vencimentos do atacante que hoje ainda tem os seus direitos econômicos ligados ao Fortaleza. 29 anos, 1,78 m de altura, é um atacante que tem as características, ao meu ver, até muito semelhantes do técnico Fernando Diniz, um jogador que consegue atuar como centroavante, como falso 9, como ponta, então é o estilo de jogador do Fernando Diniz, jogador polivalente e que está aí de bobeira no mercado e o Vasco está interessado no. Seria uma boa contratação? Deixa a sua opinião nos comentários. Muito no início, o mercado vai se agitando, temporada está acabando, domingo fecha o ano de 2025 e o Vasco tem que olhar para 2026
até porque no dia 28 já tem Vasco e Mirassol em São Paulo. 28 de janeiro, tá? Já daqui a pouco mais de um mês. Tá animado? Deixe sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa terça-feira. E já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como é claro, eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco. Saudações, Vasco!